Tranquilo? Boa tarde, gente! Sejam todos muito bem-vindos após o nosso coffee break. E agora a gente dá continuidade às atividades acadêmicas, às atividades formativas da nossa quarta Escola de Verão GTCOA UFC CNPq 2026. A partir de agora, a gente, dando sequência do turno da tarde, começa a nossa terceira palestra, terceira atividade formativa. A palestra está intitulada como o uso da inteligência artificial, da IA, como suporte às práticas de avaliação formativa. Ela será proferida por ele, doutor e mestre em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará, com formação em Pedagogia e licenciatura em Matemática. Atualmente é pós-doutorando pelo Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática em cima da nossa UFC, sob a responsabilidade de nossa Mazezinha. Possui experiência como professor da rede pública estadual e municipal, além de atuar como assessor técnico na célula administrativa financeira da Superintendência das Escolas de Fortaleza, SEGAF-CEFOR 1, da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, SEDUC-CE. É membro do nosso grupo de estudos e colaborador. Então, recebamos uma forte salva de palmas, ele, o nosso professor doutor Antônio Marcelo Araújo Bezerra. Pode aplaudir, gente. É o homem do dinheiro da CEFOR, né? Rapaz, aí. Vamos nós. E claro, para mediar esse momento, para mediar essa palestra, nós teremos ele, nosso doutor New Generation, que recentemente defendeu e agora integra os nossos quadros do GTCOA. Doutor em ensino pelo programa de pós-graduação em ensino da nossa rede Nordeste de ensino, do Polo UFC. Mestre em ensino de matemática e ciências em cima, também pela Universidade Federal do Ceará. Graduado em matemática pela Universidade Estadual do Ceará e atua como professor efetivo de matemática no município de Caucaia. É membro e colaborador do nosso grupo de estudos e pesquisas Tecendo Redes Cognitivas de Aprendizagem GTCOA UFC CNPq, tendo como áreas de interesse evasão escolar, inclusão, ensino de matemática, metodologias de ensino e didática. Recebamos agora, com uma forte salva de palmas, o nosso Roberto, doutor Roberto da Rocha Miranda. Quase que escapava o doutor, não pode mais, não pode mais. Gente, então com vocês, nossa palestra, o uso da inteligência artificial como suporte às práticas de avaliação formativa. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Sim, sejam todos bem-vindos, né, à nossa quarta escola de verão. Hoje é o nosso primeiro dia, né, da nossa escola e também temos vários momentos aí de palestras maravilhosas, né. Eu me chamo Roberto Alves Miranda e trago aqui hoje, né, aqui o meu orientador, né. Eu tive esse momento da minha pesquisa e ele participou na orientação. E aí, hoje eu tenho a imensa honra, né, de trazer aqui, homenagear aqui, nesse momento aqui na escola de verão, para que ele faça eu faça essa mediação nesse processo, né. Então, aqui com a palavra aqui o professor Marcelo. Muito obrigado. O Roberto foi um dos meus co-orientandos mais disciplinados. Não significa que os outros não sejam, viu? Os outros são muito bons. Mas fico feliz por estar com vocês. Boa tarde. Na hora do café, o professor Aquino estava falando para mim uma coisa que ele disse já no começo da palestra dele, que foi, olha, eu fui o primeiro, né? Então, quando eu ser o primeiro, eu falo, algumas coisas poderão ser repetidas, outras não, mas o que eu posso dizer é que muito me alegra o fato, não somente do professor Aquino, mas também do professor Wellington, terem me antecedido, porque eles abordaram tópicos que tratar da IA, né,
no sentido da sua origem, de como ela funciona, é crucial para entender, né, já um pouco mais extensivo no que envolve a avaliação formativa. Tá? A avaliação formativa, que é um tema muito caro, né, muito interessante e discutido ultimamente, principalmente nas práticas de avaliação em que muitos ainda entendem que há uma certa dicotomia entre as avaliações somativas e as avaliações formativas, que na verdade não são, mas que muito vai antecipar ou eu deixar de explicar alguns conceitos que o professor Aquino e o professor Wellington falaram de forma extraordinária. Deram um show aqui explicando de onde é que ela vem, como foi constituída, como é que está atuando, quais são seus vieses, quais são suas vantagens, principalmente no campo acadêmico. Tá? E aqui, eu não vou ser diferente, mas eu vou enveredar um pouco, vou me estender de forma mais pontual para os elementos que envolvem a avaliação formativa. Tá bom? Então, eu começo com um pequeno... Deixa eu passar aqui, está no segundo, pronto. Eu vou colocar todos de uma vez, já para a gente se dedicar o que mais eu quero pontuar para vocês, tá? Enquanto pesquisadores como o Michael Scriven, né, juntamente com Bloom, né, acho que vocês com certeza, o Benjamin Bloom, né, a taxonomia de Bloom, todos vocês já devem ter escutado falar nisso. Quando eles criavam, né, os conceitos pedagógicos que sustentavam a avaliação formativa, cientistas da computação já estavam pensando em como automatizar esses conhecimentos. Quando se tratava de conhecimento, como sistematizar esses elementos avaliativos numa prática que ajudasse não somente sala de aula, mas num contexto mais generalizado. Né? Aí eu coloco aí um pequeno histórico, né, que é entre 1970 e 1980, aí eu cito o sistema Scuola, né, que se você fizer uma pesquisa, sistema Scuola de 1970, vai ser um estudo pioneiro, que foi o primeiro estudo que se voltou a tratar de sistemas tutoriais inteligentes. O que foi isso? Havia já uma estrutura mínima, né, tecnológica criada, mas qual era a grande ideia, ou o grande desejo deste momento? Era que o aluno pudesse estar conversando com a máquina, na certeza de que ele pudesse fazer perguntas, né? Uma espécie de tutor. E essa pesquisa foi feita, né, com um diálogo socrático, né, socrático na certeza de que várias perguntas eram feitas no campo da geografia. Isso em meados entre 1970 e 1990. Mas tem esse estudo de 1970 que é o sistema Scuola. Entre 2000 e 2020, com a internet popularizada, a avaliação formativa por IA saiu do laboratório, né? E aí ela passa a ter um viés mais de produto, né? Uma questão com o surgimento das plataformas veio a, de certa forma, universalizar ou aumentar algo que já, de forma embrionária, tinha sido feito nos anos anteriores. Entre 2020 ao presente, né, hoje, a IA literalmente se tornou um instrumento de bolso. Quando eu digo instrumento de bolso, é que todos os smartphones de vocês, ou os celulares de vocês, todos eles, no mínimo, têm, de forma gratuita, um acesso ao Gemini ou várias outras inteligências artificiais ou plataformas em que você pode usar ela como elemento de partida para um estudo ou para um aprofundamento. Então, até então, algo muito sofisticado, caro, difícil de se manter, e agora todo mundo com o seu, né? Todo mundo aí, os professores com seus iPhones 16, 17, né?
os professores do município, né? Pois é, a financeira está sendo aqui não, né? O meu, inclusive, está trincado, né? Isso mesmo. Tá? Mas, enfim, temos essa facilidade hoje em se tratando do acesso a essas IAs. Tá? E aí, a avaliação formativa deixou de depender de sistemas fechados e caros, como eu havia dito. Atualmente, qualquer texto e áudio pode ser analisado em tempo real. Pode parecer estranho, mas a avaliação formativa, diferente da somativa, que é bem comum, boa parte dos professores está habituado, seja aquela discutida as avaliações externas ou as avaliações de larga escala, mas a avaliação formativa ela tem um viés contínuo, mas em que a espinha dorsal dela se centra na capacidade de fornecer feedbacks para o aluno. Ou seja, o aluno ele ter a compreensão do que ele errou, do porquê ele errou e o que ele tem que fazer para evitar aquele erro. Ocorre que vamos analisar um pensamento, uma ideia, num contexto de 20 anos atrás, em que os alunos faziam as avaliações escritas, digamos uma turma de 40 alunos, você, professor, corrigia essas questões em casa, final de semana, né? Enfim, outro horário, e depois de corrigir e tal, o aluno ele tinha um retorno esse que era na forma de um número, uma nota, às vezes abaixo da média, às vezes acima da média, mas esse era o feedback que o aluno tinha, tá? Algumas questões o professor dava um C, normalmente o C ou é de errado, não mais do que isso, e algumas vezes um pequeno comentário quando dava tempo. Ou então, se eu fosse uma turma numerada, apenas uma nota já era suficiente. Bem, não deixa de ser um feedback a nota. O problema é que ele é um dos menos eficientes, né, em se tratando de permitir que o aluno compreenda o que errou, tá? Perceba esse erro e, acima de tudo, o que ele pode fazer ou o que ele vai ter que compreender para não mais cometer esse erro. Então, a avaliação somativa, né, ipsiliter, aquela em que o professor realiza a avaliação, o exame, o aluno faz, ele corrige logo em seguida e emite um parecer, tá? Existe por detrás mecanismos de feedback, só não são eficientes. O que eu quero dizer com isso? De que com a inteligência artificial, esse tempo de feedback praticamente ele já não existe mais, tá? Ou seja, hoje com as tecnologias que nos estão disponíveis, o professor ele pode em tempo real, ao mesmo tempo que realiza um conjunto de atividades com os alunos, o aluno, ao depender do que ele faz, em tempo real ele já consegue saber o que ele errou, por que ele errou e o que ele tem que fazer para não errar mais sobre aquilo. Isso é um dos elementos fantásticos que envolve a inteligência artificial na capacidade de tornar o feedback praticamente instantâneo. E essa é a questão, um dos modos que envolve a avaliação formativa. Essa capacidade de feedback em tempo real, mas que também permite ao aluno a autorregulação, ou seja, ele perceba dentro do processo em que ele desconhece aquilo e ele automaticamente, quando eu digo automaticamente, cognitivamente ele perceba onde ele deve melhorar, como, né, para que aquele erro não seja mais cometido. Isso é o bacana dessa questão do feedback junto com a inteligência artificial. Bem, pronto. De acordo com um documento da IBM, esse estudo é a segunda vez que eu cito, numa outra palestra também eu citei ele, em 2030, né, estima-se que em 2030 já será possível criar agentes de IA empáticos
intrinsecamente responsáveis, baseados em redes neurais autossupervisionadas em larga escala. Em miúdos, é algo em que, por isso que foi maravilhosa a palestra dos meus colegas anteriores, isso é algo, em miúdos, é que até lá perfeitamente aquele teste de Turing já vai estar sendo superado pelas máquinas. Em resumo é isso. Tá? Até lá, a IBM faz esse diagnóstico de que, com certeza, até essa data, o teste de Turing, ou seja, não vai ser mais possível distinguir entre o que é máquina e o que é humano. Tá? E, aí mais, de larga escala. Passe, meu bichinho. Passei, Roberto. Volta, Roberto. Eu prefiro o meu colega Roberto. Show. Pronto. Isso. Biskin e Uslin, 2016, revela que a IA ela já pode identificar o momento exato em que o aluno desiste de um problema por frustração, afeto, ou a falta de conhecimento prévio, cognição. Isso em processos autorregulatórios, em que o aluno está fazendo uma atividade em tempo real, a IA ele já consegue distinguir o exato momento que isso acontece. O porquê que ele desistiu. Se é simplesmente por frustração, que não sabe responder, ou por não ter um conhecimento prévio, ela consegue fazer essa distinção. Pode passar, Pedro. Tá? Bem, então, se o sistema detecta tédio, ele pode desenvolver um desafio maior. Então, se ele percebe que o aluno está tediado, então o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o desafio. Bem como, se detecta ansiedade, ele pode sugerir uma pausa ou um material de apoio mais simples. A avaliação, literalmente, torna-se um mecanismo de regulação emocional. Ou seja, em que ela vai a depender de como o emocional se comporta, seja por frustração, seja por ansiedade ou por tédio. Pode passar, velho. Bem, até então eu destaco aí 4 elementos, esses 4 elementos com o desenvolvimento das tecnologias, das inteligências artificiais. Muitas dessas plataformas, eles acabam incorporando vários desses pontos, né, dessas inteligências em um só, né? O ChatGPT, por exemplo, Gemini, o Copilot, mas principalmente os 2 primeiros, eles já conseguem agregar todos esses elementos, que seriam os sistemas tutoriais inteligentes, em que o professor, o aluno, ele consegue ter uma gradação ou um conjunto de ações para que ele pudesse compreender o passo a passo daquilo. O segundo, que na verdade foi a revolução, você já imagina você ter um documento ou você começar a conversar com uma máquina em que em determinado momento você pode pedir para ela parar e refazer sua pergunta, ou até mesmo dizer que ela está errada, que vá para uma determinada linha, que seriam sistemas tutoriais baseados em diálogo, né? Isso já é bem mais comum e todas as IAs generativas vão nessa linha, tá? Os ambientes de aprendizagem exploratória, que a depender não somente da compreensão, mas do nível de dificuldade que o aluno compreende ou não tem, ou tem, a IA vai favorecendo que aquela aprendizagem ocorra de forma exploratória. E a avaliação automática da escrita, né? Que aí foram vários os exemplos de plataformas, de softwares, de programas, e que até mesmo os professores citaram como exemplo, que vão com uma avaliação automática da escrita. Então, se você perceber, hoje, principalmente as generativas, elas oferecem esse leque, né? Todas elas ao mesmo tempo. Eu dou destaque, né, que aí já deixou de ser propaganda, mas inclusive eu falei aqui na palestra anterior sobre o notebook LM, né, porque o grande problema para nós pesquisadores, para que utiliza a IA, para quem utiliza a IA,
como elemento de pesquisa é você ter fontes confiáveis. Esse é o grande problema para nós pesquisadores. Por quê? Porque não se trata simplesmente do problema que a professora Mazé, o professor Elton citaram, que é você dizer uma fonte que não existe, citar um autor que não tem nada a ver. Por exemplo, na época do surgimento do GPT, perguntar sobre o que era a sequência FEDAT, ele dizia um monte de coisa absurda, menos o que era a sequência FEDAT. Não foram poucos os exemplos os exemplos e casos de colegas que, olha, eu botei lá, o que é sequência FEDAT? Era uma sequência matemática criada por um professor que eu me lembro, que eu até coloquei uma vez, que era uma sequência matemática criada por um professor da Universidade do Paraná, entendeu? Era algo do tipo assim, e foram vários os casos, tá? Isso é um modo de demonstrar o quanto a IA está em processo de aprendizagem, no sentido de buscando cada vez mais, regulando cada vez mais, refinando, né, aprendendo de forma, a partir das provocações que são feitas. Hoje sim, já é possível ter um panorama mais real, não perfeitamente ideal, nos que trata de fazer pesquisas. Mas voltando ao que eu dizia, o Notebook LM é uma das minhas preferidas, exatamente por quê? Porque eu escolho as fontes e eu converso com as fontes. Quando eu digo converso com as fontes, eu crio um diálogo em que eu me aprofundo, pergunto, questiono, critico, tudo com base naquela fonte que eu citei, tá? Claro que ele ainda estende esse leque, cria mapas mentais, cria podcast, cria teste, cria cartas, né, com ideias-chave sobre o texto, cria mapa mental. Tudo isso é possível de forma gratuita. Então, é uma plataforma muito boa para estudo. O Perplex é outro interessante, embora que a versão gratuita não seja tão bacana, mas é outro que te dá fontes. O que ele fala não é falado como disse o professor Aquino, ele pegou o liquidificador lá de um monte de conceito, triturou e formou algo para ti. Não. O Perplex te dá um conjunto de fontes de onde é que ela tirou aquilo, embora que algumas tu tem que verificar. Tá? Então, o que eu quero resumir é que em todas essas plataformas, seja em maior ou em menor magnitude, todas elas utilizam esses 4 elementos, né, que de certa forma revolucionaram no campo da pesquisa, no campo da educação. Pode passar. Bem, como eu já tinha dito antes, né, num relatório da Unesco de 2025, indicam que a implementação de tutores baseados em agentes reduziu a latência do feedback de horas. Lembra da comparação, do exemplo que eu dei do professor que corrigia as questões em casa e dava nota para os alunos? Pois bem, esse feedback passou, com o uso das inteligências artificiais, passou de dias para ser feito em menos de 5 segundos em larga escala. Então você tem aí um conjunto de questões, provas de larga escala, é possível dar um feedback em menos de 5 segundos em se tratando dos resultados. Tá? O que é crucial para a retenção do conhecimento na memória de curto prazo. Pode passar. Bem, aí eu cito 2 estatísticas que também corroboram com um pouco do que o professor Wellington citou naqueles pacientes que falaram que preferiam o relatório feito pela IA do que pelos médicos. Em trabalhos realizados por Hugo, 2024, 75% dos professores acreditam que a IA pode efetivamente ajudar nos processos de aprendizagem dos alunos. Tá? Pode passar, Alberto. No mesmo estudo, 66% dos educadores consideram a IA necessária no monitoramento da aprendizagem, no monitoramento dos processos de aprendizagem. Ou seja,
os professores, né, nesta pesquisa já perceberam que não se trata apenas de um dilema entre dizer, não, você tem que optar entre IA ou não usar. Mas, na verdade, há uma percepção visível de que pode sim ajudar o professor, não somente no acompanhamento dos processos, mas também nas práticas de ensino. Tá? Pode passar, Roberto. Bem, segundo Sewin, 2012, a IA é eficiente para a instrução, mas limitada para a educação, pois envolve valores, éticas e contextos. Tá? Então, em se tratando de um contexto de instrução, de dar os passos, de detalhar os passos, ele é muito eficiente. Não se trata apenas de uma otimização do tempo, tá? Ou então da precisão. Mas, acima de tudo, a tarefa de educação, ela envolve valores, ética e diferentes contextos, a interpretação de diferentes contextos. Então, é possível já inferir de que, por mais que as tecnologias elas façam parte do nosso cotidiano, tem a figura de um camarada aí que é essencial para a educação. Que seria o quê? Pode passar, Alberto. Pode ir, porque... Pode perguntar. A minha pergunta é se, baseado nesses estudos, né, que tem dados assim, de mais de 10 anos já em relação à IA, a gente tem notado que houve um avanço muito grande e o avanço, principalmente nas IAs, ele tem ocorrido assim, numa velocidade de menos de 2 anos de uma para outra. Acontece assim uma mudança tanto na questão tecnológica em relação aos equipamentos, né, um computador, um telefone. Hoje você tem as mudanças assim nos equipamentos tecnológicos de menos de um ano, às vezes, de um para o outro, acontece uma modificação muito grande. A gente vê isso até na indústria automobilística, né, com a tecnologia embarcada que tem nos veículos e muito mais ainda nessa tecnologia educacional também. Então você, de repente, se a gente pega uma opinião de uma pessoa que estudou sobre esse assunto de mais de 10 anos, ele conseguia alcançar essa visão 10 anos à frente, 12 anos à frente, vamos supor, e ainda mantém essa linha de pensamento. Estou entendendo, então. Embora o estudo, né, esse estudo de 2012, na época, ou seja, mais de 10 anos atrás, percebe-se que já se fazia um destaque para, por mais que o desenvolvimento, embora considerado desenfreado ou não, das tecnologias se dava em larga escala, ou seja, as coisas não se mudavam mais de décadas, mas sim de meses, tá? Percebeu-se que o papel do professor, tanto para os elementos da ética, dos contextos, mas acima de tudo, da criticidade diante do que é gerado, era necessário, né? Tanto é que hoje, o que se percebe? A grande questão, seja a ética, mas acima de tudo, de literalmente falar sobre a verdade, é como o papel do professor ele pode se estender na compreensão ou na análise crítica do que é gerado. Tá? Então, Arnaldo e os demais, né? O que se percebe é que hoje não se trata simplesmente de um dilema, mas o papel do professor ele adquire mais importância simplesmente porque estamos diante de algo fabuloso, incrível em se tratando de otimização de tempo, mas que as alucinações e os seus vieses, eles cada vez mais, isso que os estudiosos demonstram, é que cada vez mais o papel do professor, como esse elemento curador, né, o
que o Sellins, né, cita como curador, que é exatamente, né, cadê? Bom, isso, está aí. Essa capacidade de selecionar, filtrar e dar sentido aos dados gerados. Então, por mais que, tendo uma percepção futurista, de que tão logo, talvez não chegue nem em 2030, mas bem antes o teste de Turing já seja perfeitamente feito, a máquina faça o teste de Turing, a máquina o ultrapasse, né? Perfeitamente. Mas será possível que, com base num banco de dados, que assim como elas funcionam, será possível que mesmo assim, elementos em que permitam a criticidade, a partir de diferentes contextos, os elementos éticos, como vocês viram, na palestra do professor Aquino, há o grande viés que é pela própria origem das tecnologias, dessas tecnologias das IAs, vem de um contexto em que valoriza mais o norte-americano, a Europa, né, do que países em desenvolvimento. Então, será possível que a ideia vai ser criar uma IA nossa para competir com a IA deles? Enfim, eu não entro nem nesse mérito. Mas independente de que, o que eu quero dizer é que com um avanço ou sem avanço, cada vez mais se torna mais evidente de que o papel do professor é relevante. Tá? Cada vez mais. Tá? Seja para colocar o aluno no caminho, e quando eu digo no caminho, para não enveredar para aquele espaço que o professor Wellington colocou de forma muito bacana, que é criar cérebros podres, né? Alguns são usados assim, a terminologia de cérebros podres, ou pessoas que não querem mais pensar, que tudo que vai fazer coloca lá no chat GPT, no Gemini, tudo. Né? Ou seja, não tem mais a capacidade de querer sentar, escrever um texto, né? Enfim, então, quem é que corrige esse percurso em se tratando de pessoas que estão entre 10 e 15 anos de idade, que ainda não tem essa percepção crítica? Quem é que vai corrigir esse caminho? Quando eu digo corrigir, não é a força, não vai fazer isso, não. Há de se ter essa percepção, tudo bem, vamos conviver com a IA? Vamos. Temos que ter essa noção técnica, crítica e, acima de tudo, esse papel de curador que o autor fala em se tratando das IAs. Ou seja, cada vez mais elas serão mais tecnológicas, mais eficientes, mais otimizadoras, mas mesmo assim, vai chegar um ponto que o papel do professor é crucial. Tá? Pode passar, Alberto. Bem, nesse contexto, né, em resumo, tá, eu coloquei aqui 4 elementos que envolvem o suporte ao professor, né, um que é o assistente de feedback, né, esse assistente, como eu disse, cada vez mais ele tem se tornado mais eficiente se tratando do tempo que ele consegue otimizar, diminuir. Temos também os sistemas tutoriais, ou seja, o papel do professor, por exemplo, uma equação do segundo grau, em que o próprio Gemini ou mesmo o GPT ele consegue dizer o passo a passo de como é que o aluno resolve aquela questão. Tá? Ou seja ele ou qualquer outra IA em que tenha como premissa essa questão tutorial, em que vai dizendo passo a passo. Né? Atividades diferenciadas, quiz, né, testes interativos, correção de texto em tempo real, tudo isso são elementos que vieram a favorecer e não foram poucos os exemplos do que os outros professores que me antecederam citaram para vocês de como é possível utilizar essas IAs para facilitar a rotina de vocês como professores. E, acima de tudo, não menos importante, o diagnóstico em tempo real, que é o que mais preceitua as avaliações no campo, formativo. Tá? Ou seja, como é que eu elaboro uma questão em que, em tempo real, eu permita que o aluno compreenda o que ele errou,
por que ele errou e o que ele tem que fazer para corrigir aquele erro. E, acima de tudo, que permita a autorregulação dele, ou seja, ele mesmo perceba isso, que eu não tenha que dar a resposta para ele. Olha como é desafiante esse monte de coisa que eu acabei de dizer. O tempo que levaria você, professor, utilizando das tecnologias, não vou dizer tradicionais, das tecnologias antigas, em que era para o aluno fazer tudo isso. Imagine você há 20 anos atrás, o que você teria que fazer para mostrar o que o aluno errou, ele mesmo corrigir e, acima de tudo, sem tu dar a resposta, ou seja, tu sendo fedatiano na essência, sem dar a resposta para ele. Tu imagina o trabalho. Quando eu digo trabalho, não é porque isso é feito num estalar de dedos, mas que remete tempo para isso. Agora tu pega e multiplica esse aluno por 30, entendeu? Então, essa questão da otimização do tempo, nessa capacidade dos feedbacks, é que é a grande possibilidade de nós utilizarmos das IAs ao nosso favor, né, nesses processos de avaliação dos alunos. Tá? Então, junto disso, passei, Roberto, né? Aí eu cito, a IA não apenas diz o que o aluno errou, mas ele mapeia a origem conceitual do erro. O professor ele pode mensurar se o nível de desafio está gerando tédio, desafio baixo, ou ansiedade, desafio alto demais. Feedback. Quando o aluno efetivamente melhorou na tentativa seguinte, isso mensura a eficácia pedagógica da intervenção, não apenas a correção. Predição educacional, perdão. A IA pode alertar esse aluno terá dificuldade X, que será ensinado daqui a 2 semanas, se ela já tiver o currículo, tá? Isso transforma a avaliação de diagnóstica em prognóstica. Então, tudo isso, diante de eu ter dado essas informações para ela, ela consegue mensurar para mim, tá? E, como eu já disse, eu vou dizer várias vezes, a grande questão não é repudiá-la ou mesmo citar os aspectos negativos que fiquem em detrimento dos positivos, mas se aproveitar positivamente de todas essas ferramentas, nesse arcabouço ferramental que nós temos à disposição, porque não falta, tá, gente? Não falta. Cada palestra que eu participo, em que eu estudo um pouco mais, existem mais e mais possibilidades de aplicativos, de programas, né? Quem deve ter participado toda vez que o notebook LM já está manjado, mas hoje, por exemplo, eu já escutei ferramentas, né, programas novos citados pelos professores anteriores que eu nunca tinha escutado. Eu estou ansioso para chegar em casa e saber como é que funciona e tal, entendeu? Então, é sempre assim, ou seja, o leque de possibilidades vai se estendendo, não de que eu passe a depender deles, mas de que, como o próprio nome diz, é um suporte, é uma ferramenta para as minhas práticas. Pode passar. Tá? Então, a IA, pessoal, ela não serve apenas para você corrigir mais rápido, mas para você nunca mais precisar adivinhar por que o aluno não está aprendendo. Tá? Só finalizar essa parte. Ela substitui o eu acho por eu tenho dados sobre o processo de pensamento dele. Tá? Eu fiz uma pequena mudança nesse texto aqui, porque poderia sugerir de que a IA ela adivinhava o pensamento. Não é isso. Não é cartomante, não é nada disso. Simplesmente, a partir dos dados que eu a forneço, ela consegue me dar diagnósticos e prognósticos muito mais sensíveis no sentido de que consegue captar elementos que eu, simplesmente avaliando, né, a grosso modo, eu conseguiria captar. E isso, tradicionalmente, é o que às vezes eu tinha que achar algo, por que o aluno não está aprendendo. Eu acho que é por conta disso, eu acho que é por conta daquilo. Claro que eu não estou destacando ou excluindo os problemas externos, né, os problemas emocionais, mas muitas vezes é um problema cognitivo.
o aluno não sabe os conceitos básicos, ou o aluno ele tem uma certa frustração, é um pouco tediado. Exatamente, tá? Então tudo isso é possível diante das informações da IA. Só um instantinho, primeiro a moça lá, depois você, tá? Marcelo, boa tarde, tá? A tua fala e os demais está me deixando inquieto, porque a percepção que eu tenho é que a IA, ela acontece, ok, que os alunos utilizam, mas não na área da pesquisa, do estudo. Eu sinto que é muita informação, e eu li um texto, eu não lembro de quem era, que fala que a gente vive um momento de muitas ideias, muitas coisas, muitas leituras, mas que a gente não tem leitor. A gente vive numa sociedade em que, dentro de sala de aula, eu enquanto professora da rede municipal de Fortaleza, dos anos finais de matemática, eles não conseguem encontrar na leitura de um texto, eles não conseguem ler, eles não conseguem interpretar. Então a gente vive um boom de muita novidade, mas que essa informação ela não está chegando, ou se está chegando, eu fico me questionando aonde. Porque nas escolas da Prefeitura de Fortaleza, quem sabe, quem está na sala de aula, sabe que não tem o que falam, um laboratório, não tem nada disso. Então eles fazem essas pesquisas, mas não fazem. Eles copiam. Ou, eu não sei, assim, vocês falando, eu até lembrei agora que domingo eu estava assistindo o Globo Rural e eles mostrando que o Brasil levando a tecnologia para a África e mostraram o território que eles estão plantando, né? Cultivando, né? Algumas coisas. Não tem internet, não tem móvel, a casa é ainda de barro. E aqui também, a gente tem escolas que não tem banheiro, e eu fico me interrogando, né? Aonde está chegando? E vocês ficam, a cada momento falando, eu fico fazendo essa crítica e quando vai chegar? Se vai chegar, porque se você olhar essa população da África, eu não lembro onde era, mas eles estavam usando arado e não era um trator. Eles conseguiram comprar o primeiro trator agora. Então, assim, eu fico pensando, refletindo e pensando se eu estou sendo realista. Se as pessoas conseguem pensar dessa forma realista, né? Não sei se você pode... Entendi a sua pergunta. Eu entendo que a implantação, o acesso, né, embora que haja aí um forte elemento, escutando atentamente a tua fala, sobre até mesmo de acesso, né, meio de políticas essas, né, benfeitorias públicas que permitem esse acesso de forma mais facilitada. Mas eu chamo a atenção, principalmente, eu acompanho alguns professores do município aqui da região metropolitana e alguns desses professores, eles me relatavam que ensinando em zonas rurais, em que essa dificuldade é bem expressiva, bem latente, quando eu digo essa dificuldade, é acesso à internet, a laboratórios e tal, mas quando chegava em casa, por terem em algum momento acesso à internet, por meio dos celulares, as questões matemáticas, eles resolviam lá, até me lembro muito bem, quando o aluno chegava em casa, professor, está aqui todas as questões, né? Aí o professor ficava, né, surpreso que o aluno tinha resolvido de forma tão engenhosa as questões, tão detalhistas,
mas em determinados momentos lá na sala, em que era para ir para a lousa, o aluno não resolvia. Aí o que ele percebeu depois? Uma briga entre os alunos, e aí um dedurou o outro, de que o outro estava olhando o Google Lens, já viram, né? Aquele aplicativo do Google que simplesmente ele apontava a câmera para o exercício e ele tirava a foto, já mostrava já com resultado detalhado. Então os alunos estavam fazendo isso, tá? Então assim, é claro que o discurso não é simplesmente para aqueles que têm estruturas já bem montadas em sala de aula, mas o que se percebe é que mais cedo ou mais tarde, de forma mais demorada ou não, vai chegar ou já está chegando de alguma forma o uso dessas inteligências. Agora, o que é o pior? A chegada desses alunos chega na pior das perspectivas, de que é o quê? De que é o aluno resolver sem estudar, o aluno tirar foto e botar lá a resposta. Se é para produzir um texto, o aluno pede para a IA produzir um texto, entendeu? Então, essa é a pior forma que ocorre. E o pior, né, o pior dos piores é que o professor fica atônico diante desse contexto. Pô, e agora? O que eu faço? Né? Como é que eu faço diante dessa dificuldade em que os alunos eles utilizam as IAs? Não se trata simplesmente de letramento, né? O letramento digital não é simplesmente ter um acesso, tá? Mas os alunos acessarem por meio de um software, de um aplicativo, algo em que os professores, às vezes, eles mesmos têm dificuldade de compreender aquilo. Então, nessa certeza de que essas IAs estão aí, se esse acesso pleno ele vai se dar, aí eu confesso que para alguns ele já está bem avançado. Para outros, aí entra um pouco do problema dessa questão das políticas públicas de acesso, de universalização do acesso, né? Vai facilitar mais. Por exemplo, na época do celular, em que se podia utilizar o celular na sala de aula, isso era mais evidente, os alunos resolverem usar isso. Em compensação, tinha um grave problema das redes sociais, que os alunos preferiam estar nas redes sociais do que escutando o professor. Entendeu? Então, assim, tem vários elementos por detrás, mas o que eu posso afirmar é que a nossa intenção não é simplesmente preparar aqueles que têm mais acesso, mas informar que, diferente dos que têm muito ou que têm ainda um pouco, um dia vai chegar ou está chegando. E de forma direta ou indireta, todos estão tendo acesso, seja nas casas, seja no momento acadêmico, no acadêmico principalmente, né? No Instagram, eu sempre cito esse caso, no Instagram não falta, basta você fazer uma simples pesquisa, no Google mesmo, se você fizer uma simples pesquisa, como é que se escreve um texto acadêmico? Olha a pergunta, como é que se escreve um texto acadêmico? Pronto, meu irmão, você já foi escolhido. No outro dia, quando eu digo no outro dia, é porque você vai olhar, quando você for olhar, o seu Instagram vai estar repleto de sugestões, de pessoas dizendo macetes, dicas, bizus, não, usa IA para isso. Você quer escrever seu texto sem ser detectado pelo antiplágio? Use isso aqui. Ah, você quer? Use isso aqui para transformar o texto mais humanizado. Enfim, se vocês observarem, tudo é uma espécie de jeitinho, né? É um jeitinho, não é para dizer estude, se aprofunde, você vai melhorar. Não, é um jeito, é uma técnica, para não dizer macete, gambiarra. Se bem que gambiarra tem um contexto científico, né? O Hermínio tivesse aqui, ele estaria puxando minha orelha. Não vou falar gambiarra não, né? Gambiarra não, vou falar o jeitinho. Mas é isso, entendeu? Ou seja, cada vez mais no campo acadêmico, e eu que oriento e acompanho algumas bancas, isso é muito visível, essa dificuldade que os orientadores têm se tratando, né?
Você que escreve, você que pretende um dia entrar na academia, você não sabe o que a gente passa com essa dificuldade. E a gente não quer banir nada, não quer proibir nada, a gente quer ajudar a galera a saber usar. Usar de forma ética, usar de forma correta, entendeu? Porque muito elas não servem. Agora, de fato, tem gente que escreve aí sobre avaliação formativa no campo da pesquisa quantitativa, tá, pronto, sai lá. Aí opa, que legal, fale mais um pouco, pronto, agora aprofunde, faz uma relação com o borralho que você pontuou, pronto, aí eu copio e colo, pronto, fiz meu trabalho, entendeu? Eu estou dizendo algo de forma genérica, mas é a forma que muita gente acha que é o ideal, que é fácil, que é rápido, que na verdade não está ajudando ninguém, principalmente a pessoa. Você ia falar. Na verdade, só alinhar com o que você estava falando, porque desde ano que passou eu trabalhei com turma de transparência. Então eu tive uma grande dificuldade de identificar, porque eu cheguei já em agosto, turma de transparência. E aí eu tive uma dificuldade de identificar os descritores. Aí quando é que eu fiz? Vou fazer simulado. Aí fiz o simulado, fiz o primeiro, só para ver. Já no segundo, lá no terceiro, eu disse, não, eu vou planilhar todos os resultados. Aí joguei, quais são os descritores que mais estão defasados. Eu vou trabalhar só esse mais e descritores. Quais os descritores mais defasados? Quais são as estratégias mais usuais para o professor utilizar esses descritores? Aí a tua imaginação adquire corpo, E quando eu digo, só estendendo ainda o seu raciocínio, não se trata de ação, mas é exatamente esse teu poder de inferência, mas acima de tudo, com o prompt que tu mesmo gera, na certeza, atender a expectativa, tu consegue bons resultados, entendeu? Então nota que em nenhum momento ele vai dar aula por ti, ele simplesmente foi um suporte para você, entendeu? Exatamente, tá? Essa é uma das questões. Quando eu escutava você falando, me lembrei muito desses professores também lá desse município que eu acompanho, que eles também tratavam dessa mesma questão, da dificuldade de compreender o que fazer diante desses descritores, né? O que eu posso melhorar, como é que eu posso atender determinados alunos, enfim, é muito interessante. Pode passar, Roberto. Bem, de forma mais rigorosa, realmente é um exagero pensarmos que a IA lê mentes ou compreende a consciência, como eu tinha dito lá no slide anterior. No entanto, na ciência da aprendizagem não trabalhamos com a mente em si, mas com rastros cognitivos. É isso que a IA faz, ela busca esses rastros cognitivos, onde o aluno está compreendendo um pouco, onde é que ele pode melhorar. Reitero, o que a IA faz não é telepatia, mas modelagem cognitiva. Ela reconstrói a provável lógica do aluno com base nas evidências deixadas no processo. Mas em algum momento você deve perguntar, tá, mas como é que ela vai perceber tudo isso? Claro que você vai ter que alimentá-la, você vai ter que dar as fontes. Seja as avaliações, seja os resultados, ela precisa ter algo como referência, tá? Exatamente para poder fazer esses apontamentos, tá? Pode passar, Alberto. Na psicologia cognitiva, o pensamento, né, é uma tarefa de aprendizagem, né, deixa rastros. A IA utiliza 3 tecnologias principais para mapear esses rastros. Pode passar, Alberto. Primeiro, tá? Pode passar. Isso. Primeiro que ela usa, vai lá. Se o aluno erra a subtração apenas quando precisa pedir emprestado, que é um erro, tá?
Quem sabe aqui que o conceito de pedir emprestado é algo literalmente, é um conceito equivocado, porque não se pede algo emprestado que você nunca vai devolver. Mas não vamos entrar nesse mérito, tá? Mas quando eu falo emprestado, todo mundo entendeu, né? Pronto, perfeito, vamos lá. Se o aluno erra a subtração apenas quando precisa pedir emprestado, a IA identifica que o problema não é a subtração, mas o conceito específico de valor posicional. 2. Se o aluno fala de fotossíntese e energia, mas nunca conecta com luz, a IA mapeia uma falha na rede de pensamento dele. Ou seja, ele não está conseguindo associar as ideias ao ponto de que tem tudo a ver fotossíntese e energia e luz, que é um dos elementos que permite a fotossíntese, o principal. Ela identifica se a falha do aluno é de expressão, ele sabe, mas escreve mal, ou de lógica, ele usa premissas falsas para chegar a uma conclusão. Tudo isso, e eu tentei tirar de campos conceituais diferentes, exatamente para demonstrar que o quanto as conclusões a qual ela chega, não é simplesmente por achismo, telepatia ou informação dada, mas simplesmente ela percebe esses rastros cognitivos que são como base de dados e que exatamente fica fazendo essa relação. Pode passar, Alberto. Bem, assim, a IA não substitui a intuição do professor, mas ela é comum dizer que a IA fornece evidências que a intuição humana sozinha não consegue processar, por exemplo, em uma turma de 40 alunos. Tá? Então, como eu dizia lá no início, não vai ter como, por mais que ela ultrapasse o teste de Turing, por mais que ela se torne cada vez mais independente, é impossível no sentido dos valores, da crítica, da capacidade de fazer essa seleção, que o professor faz muito bem, ela substituir, tá certo? O dado, ele não compreende o aluno, o dado simplesmente permite que o professor compreenda com uma profundidade antes impossível, tá? Por exemplo, eu já estou pertinho de terminar, aí eu fiz aqui fiz uma pequena demonstração de uma pesquisa que eu fiz. Claro que a ideia era fazer em tempo real, mas, precavido, né, poderia a internet não funcionar e tal, aí eu preferi fazer os prints aqui para vocês, tá? Pode passar, Alberto. Marcos, dá para me ver daí? Pronto, vou virar aqui. Eu fiz a seguinte demonstração. Eu inseri no Gemini, tá? Ou você pode inserir um dos dois, mas eu usei o Gemini, gratuito, tá? O seguinte texto de um aluno. Passei, a Revolução Francesa aconteceu porque o rei era ruim e o povo passava fome. O rei era ruim e o povo se revoltou e tomou a Bastilha, que era uma igreja onde ficavam os presos políticos. Depois disso, Napoleão assumiu o poder e criou a democracia na França, acabando com a pobreza de vez, usando as ideias dos iluministas que queriam que todos fossem reis. Tá? Esse é o texto do aluno. Tá? Então, digamos que eu pego esse texto do aluno, tá? E aí eu dou o seguinte prompt, o comando. Haja como pesquisador em educação. Analise o texto acima e gere um mapa de raciocínio em tópicos, mostrando as conexões que o aluno fez. 2. Identifique buracos de lógica ou erros conceituais graves. 3. Sugira uma pergunta socrática para eu fazer esse aluno para que ele perceba o erro sem eu dar resposta. Lá vem, vamos lá. O que a IA gerou? Ponto 1. Vai, Roberto. O aluno estruturou o pensamento em uma linha de causalidade linear simplificada. Gatilho socioeconômico, má gestão real, mais fome, revolta popular. Ação simbólica, revolta igual, ataque a um símbolo da opressão, Bastilha.
Confusão institucional, prisão política diferente de igreja, provavelmente associando o clero ao antigo regime. Resolução histórica, caos revolucionário igual surgimento de um líder, Napoleão. Teleologia política, ideias iluministas é igual a democracia e fim da pobreza. Vê a história como um processo, como um progresso com um final feliz. Pode passar, velho. Ponto 2. Passa. Existem 3 falhas estruturais que impedem a compreensão do processo histórico. Primeiro, o aluno projeta o desejo por democracia e o fim da pobreza, conceitos modernos. É um período onde o objetivo era a queda de privilégio de classe. Ele ignora que a pobreza persiste e a democracia demorou décadas para se consolidar. 2. Erro de categoria institucional, classificar a partilha como igreja. Revela uma incompreensão sobre o que era o Estado absolutista. A partilha era o braço armado e punitivo, não religioso. O paradoxo de Napoleão, esse é o erro mais grave. O aluno conecta Napoleão à democracia, quando na verdade ele institucionalizou o império. O aluno ignora a contradição entre fim da monarquia e a coroação de um imperador. Interpretação equivocada do iluminismo. O aluno confunde igualdade de direitos com igualdade de status, todos serem reis, o que é um contrassenso lógico e político. Olha o que tu conseguiu diante do simples texto de um aluno. Tá? Então, não é colocando a nossa falta de capacidade, mas você imagina fazer isso em tempo real com 40 alunos, nas mais diferentes questões. E tu ainda tem a possibilidade de conversar entre eles, que é a que eu acho magnífico. Por exemplo, eu fazendo uma revisão, em que quando eu analiso um artigo de forma crítica, eu ainda permito que vários artigos conversem, em que eu consiga concatenar de que um cite as fragilidades do outro e vice-versa, ou onde se complementa. Enfim, passei, Alberto. Ainda falta a última. Passa. 3. Pergunta socrática. Se o objetivo da revolução era derrubar um rei e dar poder ao povo, por que Napoleão organizou uma cerimônia para coroar a si mesmo como imperador? Entendeu, gente? Tá? Então, terminar. O objetivo da pergunta: levar o aluno a pesquisar a diferença entre um regime democrático e o Império Napoleônico, confrontando a ideia de que Napoleão resolveu o problema da autocracia. O professor não gastou tempo corrigindo vírgulas, tá? Vírgulas, vendo assim, tá? Não usou a tecnologia para ir direto no ponto de aprendizagem, não aconteceu, e isso permitiu uma avaliação formativa. Que por mais que eu tenha feito inferências bem pontuais, no final eu ainda coloquei uma pergunta para que ele mesmo percebesse que era um contrassenso que ele estava defendendo no artigo dele. Tá? Note que o artigo base do aluno, o texto base, o aluno ele tem uma compreensão básica do que se tratou a Revolução Francesa. Embora que as ideias elas não se concatenaram, não se conversaram bem. E poderia ser muito fácil e equivocado eu dizer, não, está errado, presta atenção que eu vou explicar de novo. Vai lá no quadro explicar de novo. Tá? Ou seja, a avaliação formativa ela vai muito nessa perspectiva de que, para além do feedback, show de bola. Tá? Então, isso permite ao professor, diante desse feedback, elaborar um conjunto de questões que não dá resposta ao aluno. E como aqui a maioria do pessoal já ouviu falar e sabe o que é a sequência verdade, esse item não dá resposta é muito mais do que uma receita. É um elemento crucial, base do que pode levar, do que deve levar o aluno para pensar. Ele mesmo refletir sobre aquilo. Pode passar, velho. Bem, vai. Pode passar, vai. Tudinho. Aí, como também eu gosto muito de estar usando, alguns desses aí eu já usei, a exemplo dos demais professores,
tem alguns pontos, algumas desses elementos, né? Por exemplo, para análise de padrões de texto e criação de dicas. E isso, eles vão muito além disso, né? Tem um copyright também. Detalhe, como eu sou muito curioso, lembro daquilo que o professor, na primeira palestra, pontuou de que em determinadas plataformas você tem como marcar a opção para seus dados não alimentar. Eu consegui fazer no Copilot, eu tenho no meu celular, não consegui fazer no Gemini, eu não sei se é porque na versão do celular não consigo, e consegui também no ChatGPT, que eu tenho a versão gratuita no celular, tá? E outro que eu consegui foi aquele, o chinês, como é o nome? DeepSeek, também tem lá, de forma bem fácil para você desmarcar. E aquela lá do Elon Musk, como é? Grok, né? Pronto, ela também, você consegue fazer e desmarcar a opção de utilizar os seus dados para alimentar a IA, tá? Oi. Do Gmail, né? Entendi. Eu confesso, viu, professor Aquino? Eu confesso que eu nunca tinha tentado para isso. Aí o professor Aquino falando, opa, peraí. Tá? Mas é interessante mesmo, porque de uma última vez que a gente estava até aqui numa mesa redonda, o professor Aquino falou uma coisa também que eu também fiquei com a pulga atrás da orelha. Tudo que você coloca na IA, seja para ela analisar, tendo lá, já fica lá. É dela. Entendeu? É dela. Tá? Então, assim, tenha muito cuidado com o que você coloca, até mesmo os seus textos originais. Entendeu? Mas essa opção é interessante. Aí vai, criar lições interativas onde a IA avalia as respostas dos alunos em tempo real e gera nuvens de palavras e feedbacks. Aí tem o Curiput e o Magic School. Esse tem chatbots monitorados. Esse aqui é muito interessante porque o aluno, ele cria esse chat. Detalhe, o nome monitorado não é à toa. É exatamente porque ele permite um nível de que só o aluno consiga fazer aquilo, mas sempre monitorado pelo professor, tá? Que é o School AI, o Mizu e o Camigo. Eu sempre procurei por versões sendo totalmente gratuitas ou que as versões gratuitas tenham um bom poder de atuação, tá? Claro que todos eles têm versões pagas que aí a extensão é bem maior. Pode passar, né? E aí, pessoal, já estou me encerrando, caminhando para o final. Eu achei magnífico até agora, perfeito, porque o que o professor Aquino, que o professor Wellington falaram, me ajudou muito, a compreender e a tentar mostrar para vocês, o quanto dessas facilidades a gente pode utilizar como suporte à avaliação formativa. E de fato, hoje, em se tratando de IA, é muito destacável qual é o prompt que você dá, qual é o comando que você faz para aquilo, né? Não é à toa que existem engenheiros de prompt, como o próprio professor Wellington citou, que é como o professor faz, para digitar lá, criar aquela atividade. E aí eu pensei alguns prompts que eu achei interessante para diferentes áreas. Por exemplo, deixa eu citar aqui para me ler. Quando a turma entrega as respostas abertas e o professor precisa saber por que eles não entenderam determinado conceito básico. Aí eu vou lá. Abaixo estão as respostas de 10, 20, 30 alunos sobre o tema tal. Não atribua nota. Identifique o padrão de erro mais comum entre eles. Separe as respostas em dois grupos. Os que têm erros de fato, dados errados, e os que têm erros de lógica, não entenderam o processo. Sugira uma única atividade de revisão que aborde o erro de lógica e o principal detectado. Eu ainda posso acrescentar com a pergunta socrática. Tá? Pode passar, Roberto.
Outro contexto. Esse comando evita o feedback genérico. Aquele, muito bem, você foi muito bem, ótimo, parabéns. Bem, entre o parabéns e dizer que o aluno foi bem, é bacana, emotivo, ajuda, mas pode ser algo melhor, tá? Analise esse parágrafo escrito por um aluno de ensino série, 9º ano e tal, gera um feedback curto dividido em 3 partes. O que foi atingido, qual estratégia ele pode usar para melhorar o raciocínio, uma pergunta que o leve a revisar o próprio texto sozinho e mantenha um tom encorajador e humano. Tá? Pode passar, Alberto. Esse comando é útil para analisar a imagem de problemas, né, matemático, imagem de problemas ou descrições de como o aluno resolveu. Comando. O aluno resolveu o seguinte problema de matemática. Está lá a foto. O resultado dele foi, seria o resultado. O que está incorreto? Analise o provável, passo a passo, que ele seguiu. Identifique se o erro foi de cálculo básico ou se foi na interpretação da regra matemática. Crie um problema similar, mas simples, para ajudá-lo a praticar apenas o ponto onde ele falhou. Próximo. O professor pode transcrever a fala de um aluno em um debate, um áudio de WhatsApp, e usar esse comando. Abaixo está a transcrição da fala de um aluno em um debate sobre Revolução Francesa. Analise a rede epistêmica dele. Quais conceitos ele conseguiu detectar e quais conceitos importantes sobre o tema ficaram ausentes na fala dele. Sugira como eu posso intervir para que ele aprenda a conectar os pontos que faltaram. Acho que esse é o último. Quando a avaliação mostra que um grupo de alunos está muito atrás e o outro está muito à frente, comando, com base nessa atividade, crie 3 níveis de andaimes, né, ajudas, para alunos com muita dificuldade, uma dica visual ou analogia. Para alunos em nível médio, um lembrete passo a passo. E para alunos avançados, um desafio que leve o conceito para um nível mais complexo. Objetivo: que todos cheguem ao mesmo conceito no final, por caminhos diferentes. Pode passar, Alberto. Bem, isso demonstra, pessoal, tá, que a avaliação formativa, na capacidade de fornecimento do feedback, em que o aluno consegue, em tempo real, ter uma ideia do que ele errou, como ele errou e o que ele pode fazer, é a premissa básica quando se trata de avaliação formativa. Imagine a situação, imagine os alunos de vocês. Para toda e qualquer atividade que eles fizeram, imagine eles sabendo, não em tempo real, mas o mais breve possível, por que ele errou e o que ele tem que fazer para não cometer mais aquele erro. Essa, digamos assim, é a riqueza por detrás de um feedback. E como eu disse lá no início, dá uma nota, dá um conceito, bom, ruim, ótimo, 8, 9, 10, é um feedback, não deixa de ser, só que praticamente ineficiente, não ajuda o aluno, tá? Me lembro muito do professor Borralho, ele dizendo que o aluno, o que ele faz com um 9? O que aquele 9, ou o que aquele 6 vai fazer diferença para que na próxima avaliação ele não cometa o mesmo erro, repetidamente. Ah, mas eu não consigo fazer atividade individualizada. Bem, esse mito, em se tratando de diagnóstico, mas acima de tudo, de proposição de atividades, de ideias, isso cada vez mais está sendo corroborado quando se tem esse acesso. Claro que aqui não sai do nada. Aqui você tem que alimentar, tá? Agora, digamos que você tem 40 avaliações, 40 testes. 40 testes que tu tem a possibilidade de escanear esses 40 testes.
tu dá para fazer miséria com esses 40 teses. Quando eu digo miséria, no sentido de que tu dá para fazer uma imersão profunda, seja por diferentes plataformas, mas acima de tudo, ter um diagnóstico. Por quê? Não se trata, a IA já faz leitura de imagens, já faz tradução de áudios, já faz análise de planilhas. Toda e qualquer informação que você tiver do aluno, ele consegue fazer essa leitura. E diante dessa leitura, é aí que você entra com essa capacidade de fornecer esses feedbacks mais reais, mais fidedignos. E acima de tudo, te propor sugestões, te dar ideias de como é que tu pode atuar. Então a avaliação formativa, ela entra como um elemento importantíssimo, e olha que em nenhum momento eu disse aqui, e eu faço questão de destacar, não há como substituir as avaliações formativas. As avaliações somativas. Na verdade, é um ponto que todos nós convivemos com ela. Todos nós, independente de que eu seja um professor que adere à avaliação formativa, no final eu tenho que dar uma nota. O sistema me cobra uma nota. Tá? A questão é, a nota por si só, ela não está dando um diagnóstico de como é que eu posso ajudar esse aluno. Aí eu entro no campo de adivinhar como ele pensa, adivinhar o que ele está tendo de dificuldade, adivinhar e tentar ver se aquela atividade dá certo e quem sabe ele aprende. Essa tem sido a dificuldade de muitos professores, porque eu senti muito isso. Eu ia dormir amargurado na época que eu era alfabetizador, por que as atividades que eu fazia, meus alunos não aprendiam. Isso me angustiava muito, porque eu sabia que poderia ser algo que eu estava deixando de fazer, tá? E mesmo assim eu não conseguia, ficava eu tateando qual era a atividade que eu conseguisse acertar aquele aluno que ele pudesse aprender, tá? Então é essa possibilidade que se estende agora. Meus queridos, eu agradeço aqui a paciência e a atenção de vocês, né? Obrigado, professor Roberto, e fica aberto às perguntas. Excelentes reflexões, né, nessa tarde, principalmente em relação à parte formativa, né? Então, entender que a utilização dessas tecnologias pode ser benéfica, né, para a ação do professor no seu processo de intervenção, né? Principalmente fazendo um trabalho contínuo, né, em relação à prova que é somativa, né, que aparece muito frequente na rotina do professor, e utilizar, né, essa avaliação somativa como um ponto inicial para ele dar continuidade a esse processo, né, qualitativo, utilizando a avaliação formativa. E aí a utilização, né, que a gente percebeu com muita evidência, alguma desses exemplos da utilização dessa ferramenta da IA para a intervenção do professor e trazer um feedback, que aí quando a gente fala da avaliação formativa na perspectiva do Borralho, né, ele traz a perspectiva da atividade, que também foi trazida, também da reflexão também da sequência FEDAT, quando você traz a questão da pergunta, né, que eu achei muito interessante, porque ela estica o aluno a pensar e refletir sobre aquele problema. Isso é muito importante, mas aí a gente também tem que ver o feedback realmente, será feito pelo aluno ou pelo IA, né? Porque o que foi levantado é que muitos estudantes ainda não têm consciência do uso dessa ferramenta. Então, o feedback realmente vai ser produzido pelo aluno, ele refletindo, pensando e trabalhando em relação a esse trabalho. Aí é um momento para a gente refletir, né? E aí essa consciência, às vezes, o aluno não tem. E aí o professor ele tem que agir de forma a compreender se aquela resposta é realmente do meu aluno, né? E quando você conhece a sua turma, você conhece a resposta do seu aluno. E aí é muito da vivência do professor, o professor conhece. E aí é interessante também essa perspectiva que o Marcelo traz, que é essa questão do professor, de fazer essa curadoria, que é muito interessante nessa perspectiva de uma ação formativa. E aí a gente traz grandes novidades, benefícios dessa tecnologia e uma perspectiva do professor, né, que todo mundo aqui
atua na educação básica ou no ensino superior, mas que está com esse desafio, né? E aí, agradecer a presença aqui do meu orientador, né? Foi um imenso orgulho mediar essa palestra. E aí eu queria dar esse momento para uma pergunta, né? Porque já está estourando o tempo. Pode ir aqui, ó. Não, eu falo. Todo mundo escuta? Você até tocou no assunto que eu ia perguntar, a questão, quando a gente está na educação básica, a gente geralmente conhece o aluno, apesar de que as nossas salas não são nem numerosas, mas a gente conhece a capacidade do aluno de produzir textos, né? Porém, o professor citou que até 2032, mais ou menos, o teste de curso será ultrapassado. Então, não está tendo mais, digamos assim, por exemplo, me retornando agora à academia. Quando esse teste for ultrapassado, então não vai ter mais como identificar se aquele texto, aquela pesquisa foi produzida de IA. Qual é a perspectiva que o senhor vislumbra, né, nesse sentido? Porque agora que algumas universidades estão fazendo seus marcos legais em relação ao uso da IA. Qual é a perspectiva que o senhor vislumbra assim, de modificação na questão do norteamento das pesquisas? Como, por exemplo, que as pesquisas serão, se o senhor tem alguma ideia de como essas pesquisas serão realizadas, será somente oral? Perfeito. A minha perspectiva é de que não somente agora, mas no futuro, daqui a 10, 20 anos, mais ainda o papel do professor vai ser mais destacado. Quando eu digo o papel do professor, é exatamente nessa linha de analisar, ser crítico, organizar todo o material que está sendo gerado. Os vídeos do professor pela manhã já mostrou que visualmente hoje você não consegue, né? Quem você vê na internet falando de Brasília com terno, estou dando só um exemplo, tá? Você pode ser que ele esteja no quintal da casa dele, no sertão de Canidé, onde eu moro, entendeu? Então assim, hoje visualmente a gente já consegue nos enganar nesse ponto, mas acima de tudo, seja para esses elementos criados, mas entrando no campo da pesquisa, eu percebo, pessoal, que nada substitui. O professor ele poderá utilizar de diferentes maneiras. Pedir que o artigo seja entregue de forma escrita, pedir para ele falar sobre aquilo, mas nada como conhecer o aluno. Nada, entendeu? Nada como o orientador conhecer o seu orientando. Não tem nada que substitua. Ou seja, eu só passo já. Não faltam exemplos, seja qualquer IA, que você sendo a minha orientanda, você chegar para mim e eu olhar e dizer, opa, peraí, eu me conheço. Não é assim, claro, não vou dizer dessa forma, né? A gente é bem mais educado, tenta compreender, porque de fato, muitas das coisas anteriores que a gente penava muito, e agora eu estou falando como aluno, pesquisador, hoje a gente não precisa mais, que é a questão braçal de colocar na normatização, fazer uma correção mais ortográfica, né, do ponto de vista, mas o ato de criar, em que há um vocabulário novo inserido, palavras novas, uma relação de ideias nunca antes vista, eu como teu orientador não tem como eu não perceber isso, entendeu? Então, eu digo isso porque na prática a gente consegue ver isso de forma bem evidente, tá? Então, mesmo assim, digamos, por exemplo, o Roberto, mesmo, embora que eu não tenha sido a orientadora principal, que foi a professora Mazé, mas como eu acompanhei o Roberto, desde quando ele estava produzindo material, se hoje ele pegar a tese dele, jogar
e der 90% de similaridade, eu ainda assino embaixo. Porque eu sei que for Roberto. Assino. A tese eu assino. Entendeu? A tese eu assino. Mas por quê? Porque eu acompanhei o sofrimento dele. Eu vi o quanto ele teve que penar da arruma de corte que eu e a professora sugerimos ele fazer. Porque senão, quantas páginas foi, Roberto? Se dependesse dele, tinha sido mais de 500. Mas é o exemplo que eu estou dando para dizer que, por mais que IA ou programa diga, opa, Roberto, seu trabalho não está legal, o orientador, ele tem essa segurança de dizer, não, eu sei e tal. E eu já vi, não tenho como comprovar aqui, mas eu já vi casos de pessoas relatando que pegaram teses, trabalhos, na época que eram escritos, que não existia inteligência artificial, não existia ChatGPT, jogaram e deram um índice de similaridade lá em cima. Já vi pessoas também relatarem isso. Ou seja, sempre ter um pé atrás. Não há de se confiar plenamente na máquina, mas também deixar a revelia para que os alunos, né, façam. E assim, para finalizar, tem muitos erros grotescos. Erros grotescos é você querer citar, você querer que o próprio IA cite para você. Eu já tive muitos casos de pessoas citando um autor que nunca existiu, nunca, né? São erros grotescos, né? Em que uma banca, em que um periódico entra com os dois pés, desclassifica ou repudia de forma imediata, entendeu? É isso. Porque desde manhã com a palestra do Joaquim, só me vem na cabeça as teorias que a gente estuda aqui no grupo, sequência integral e teoria da motivação, né? Se eu for pensar em sala de aula, hoje, assim, eu sou professora de segundo ano, eu detesto mandar tarefa de casa com dinheiro, mas na minha condição, eles, os pais ainda resolvem, tem uma tarefinha que faz. Em aluno do ensino médio, nos anos finais, uma tarefa de casa, onde facilmente ele bota lá e faz, não tem mais sentido. Então, assim, a prática em sala de aula vai demandar cada vez mais o quê? A participação do aluno, o protagonismo do aluno. É a pergunta, é a tomada de posição, é a maturação. Quando vai lá, resolva, é a sala de aula invertida. Aí você passa uma tarefa, o menino vai fazer pela IA, pesquisa, beleza. Mas no outro dia, esse estudante vai ter que ter, se você quiser saber se foi ele que fez, esse estudante vai ter que falar sobre, né? Então, essa dinâmica de sala de aula, cada vez mais vai ter que estar voltada ao protagonismo do estudante. E em relação, outra coisa também que me sai da cabeça, em relação a plágio, essas coisas assim, como você disse, você tem certeza que o Roberto escreveu, mas cada vez mais, o índice de similaridade vai ficar maior, que eu estava dizendo para a Rosana. Se eu mandar um texto para um revisor, ó, tu revisa, qual é a garantia que eu tenho que esse texto vai ser revisado por ele, ou ele vai botar esse meu texto em um instrumento, em uma ferramenta, para avaliar, para revisar o meu texto. Então, esse meu texto vai dar um índice de similaridade em algum canto. No final da comunicação com a minha tese, vai estar com quase 100%, porque eu não confio mais em mandar meu texto para ninguém, nesse sentido de que qualquer pessoa vai usar um instrumento de inteligência artificial para otimizar o tempo, né? Então, nós vamos ter que também ter uma outra dinâmica aí para isso. Então, esse acompanhamento, cada vez mais personalizado, pessoal, né, em professor e estudante, vai ter que ficar mais enraizado para fazer isso. Não, eu conheço, eu sei. Pode ser que ele tenha feito parágrafo em outro, mas o grosso, a ideia, o pensamento, o entendimento, a compreensão, o raciocínio, é desse estudante aqui. Exatamente, Samara. É isso mesmo. Gente, Roberto, é isso. A última perguntinha aqui. Só porque você falou, na hora que você falou, você coloca uma pesquisa lá, não sei o quê, aí no outro dia uma enxurrada É o algoritmo ali atuando. Pronto, é isso daí. Aí eu estava falando aqui com o Marcos, né? Eu conversando com meu filho, meu celular aqui do lado, desse jeito, fechadinho, né? Não estava totalmente desligado, estava só fechado assim. E a gente falou sobre o capacete, porque ele precisava comprar um capacete e tudo. Eu tô acreditando outro dia lá e se viu um bocado de propaganda de capacete. Aí eu te perguntar, tu sabe qual é o nome dessa IA que faz isso?
Na verdade, não é IA. Os próprios mecanismos de busca, eles permitem fazer isso na certeza de que há uma estratégia de marketing muito forte por trás, né, das diferentes plataformas. Tem gente que utiliza de forma a pesquisa anônima, tem outras pessoas que pesquisam em sites paralelos e tal, mas enfim, é uma estratégia. Tem um livro muito interessante que é O Poder do Hábito. Ele descreve exatamente isso, como funciona. É só contar uma historinha. O homem, certa vez, o norte-americano, ele tem um hábito muito comum de abrir os e-mails, né? Toda a conversa era por e-mail, e ele começou a perceber que nos e-mails dele começava a chegar muita propaganda de fralda, né? de cotonete, coisa para criança, e disse, poxa, eu tenho 50 anos, né? Como é que pode e tal? Começou a achar aquilo tudo estranho, né? Aí ele ligou reclamando, não sabia. Dias depois, né, descobriu que a filha dele estava grávida e estava fazendo pesquisas de coisas para bebê. Aí no computador dele estava começando a chegar coisas de criança, tá? Então assim, isso acontece diariamente com a gente. Às vezes a gente até brinca, rapaz, parece que o Instagram estava adivinhando os pensamentos, estava me escutando a gente falar aqui. Aí, infelizmente é isso. Porque realmente eu não cheguei a digitar sobre o capacete nada, de repente chega no meu celular. Olha, eu participei de uma palestra e eu fiquei assim muito preocupado, né? Em que esse palestrante, inclusive da UFC, ele falava de que tudo que você coloca no celular vira dado por essas grandes empresas. Tudo. Foto, áudio, tudo que você escreve. Ah, mas fica numa nuvem. Nuvem de quem? Nuvem de quem? De quem é essa nuvem? Quem é que pode mexer nessa nuvem? Entendeu? Ele falava algo do tipo de cada vez mais eu tenho certeza que de fato é isso. Até as fotos, né? Muita gente, mas minhas fotos estão tudo no Google Drive. Pronto, ele sabe tudo da sua vida. Sabe os seus filhos, qual a idade dele, como é que eles são, se eles são olhos castanhos, louro, isso aqui é tudo, sabe tudo que está lá. Viu? Mas é isso, é assombroso, mas é mais ou menos isso, tá? Ninguém tem Obrigada. Sigamos aí com a programação, né? Que já dá a próxima palestra, né? Gente, então a gente agradece demais ao nosso palestrante, ao nosso Marcelão e Robertão. Uma salva de palmas para os dois.